Portanto, a minha pergunta é, deveríamos acreditar que as qualidades do vegetarianismo, do não-alcoolismo, do celibato, praticá-las para que o nosso corpo fique em boas condições, de forma que esse cria de 11 minutos seja mais eficaz. Veja, isso é o que eu venho dizendo sempre. Porque até mesmo comer é um valor moral. O alimento é sobre o corpo. Nós devemos comer o que é adequado para este corpo. Mas neste momento você está falando sobre transformar o alimento num hábito. Eu quero lhe dizer que não existe tal coisa como bom hábito ou mau hábito. O hábito significa que você está funcionando inconscientemente. Se você está funcionando inconscientemente, isso é uma coisa ruim, porque a coisa toda sobre ser humano é que somos capazes de fazer as coisas conscientemente. Essa é a beleza de ser humano, que nós podemos fazer tudo conscientemente. O que um animal faz inconscientemente, nós podemos fazer a mesma coisa conscientemente. Podemos comer inconscientemente ou podemos comer conscientemente. Podemos respirar inconscientemente ou podemos respirar conscientemente. Tudo o que nós podemos fazê-lo conscientemente. No momento em que fazemos algo conscientemente, de repente aquele ser humano se torna muito refinado e maravilhoso. Simplesmente porque alguém anda e fala conscientemente, ele não se torna um ser humano belo? Sim ou não? Isso é tudo. Então, por que é que estamos tentando desenvolver hábitos como se isso fosse uma coisa boa? Hábito significa realidades fixas, em que você não precisa pensar. Você se levanta de manhã e aquilo acontecerá com você. Não tente automatizar sua vida. Isso não é eficiência, essa é a eficiência da máquina. Este aqui deveria funcionar inteligentemente e conscientemente. Ninguém está esperando que isso funcione como uma máquina. Portanto, sobre a comida e outras coisas, o alimento deve ser adequado para o corpo para o qual nós nos alimentamos. É para o corpo. Isso é um material de construção para este corpo, a comida que você come. Qual é a comida adequada? Infelizmente está tudo bagunçado neste momento. Tradicionalmente nós comíamos muito sensatamente neste país. Mas esses 1000 anos de invasões trouxeram outros tipos de culturas alimentares. E hoje a dieta nacional é pizza ou macarrão. Qual deles eu não sei, ambos estão competindo. Portanto, nós estamos perdendo o nosso bom senso sobre comida. Definitivamente é hora de ver qual é a coisa mais adequada. Se eu entrar nesse assunto sobre comida, é um processo muito longo. Mas você deve fazer experimentos com a comida. Não apenas através da língua, mas através do corpo. Você come algo hoje e vê. Apenas aprenda a observar o quão ágil e o quão ativo o seu corpo se sente após comer aquele alimento. Se ele se sentir como se quisesse ir para o túmulo, aquilo não é uma boa comida. Se ele se sentir como se quisesse estar vivo depois de comer aquilo, exceto café, porque é um estimulante. Se você comer comida e o seu corpo se sentir muito ágil e vivo, isso significa que aquele é um bom alimento, o corpo está gostando. Se você comer alguma coisa e ele se sentir entorpecido, isso significa que ele não está gostando. Ele está tendo dificuldades com ela, é por isso que ele se sente entorpecido. Portanto, apenas baseado nisso existe muito... Quero dizer, esta é uma maneira muito simplista de se colocar isso. Ele manteve seu punho a apenas 3 polegadas do corpo do jornalista e... O homem voou e caiu na piscina porque você está usando o Manipuraka. O homem vai simplesmente voar? Bruce Lee, você já ouviu falar dele? Não, ele não era um yogi, ok? Ele fez uma demonstração, então um jornalista veio e perguntou, ele ainda não era tão famoso em Hollywood, ele tinha acabado de chegar em Hollywood. E as pessoas estavam comentando porque ele fez algumas demonstrações e ele era praticamente super-humano. Por isso, as pessoas estavam comentando, um jornalista veio entrevistá-lo e perguntou, ok, as pessoas andam falando sobre tudo isso, faça uma demonstração do seu poder. Então, Bruce Lee disse para ele ficar em pé ali, ele estava perto de uma piscina. A piscina ficava a quase 3 metros de distância. Ele estava em pé ali, a beirada da piscina está a quase 3 metros de distância. Ele disse, fique parado aí, e manteve seu punho a somente 3 polegadas do corpo do jornalista e... O homem voou e caiu na piscina. Um homem de 84 quilos voou e caiu na piscina com um soco dado a 3 polegadas de distância. Foi só isso? Não assim. Apenas... E pronto. Por que você está usando o Manipuraka? O homem vai simplesmente voar?
Manipuraka pode ser móvel, mas isso não é uma coisa boa de se fazer. Algumas pessoas que praticam certos tipos de artes marciais estão tornando seus Manipuraka móveis a fim de demonstrar certas coisas. Isso não é nada bom. Uma vez que você aprende a mover seu Manipuraka de uma certa forma para fazer demonstrações e coisas desse tipo, tal pessoa não viverá muito tempo. Portanto, eu não estou dizendo que isso é somente em relação a ele. De qualquer forma, ele está morto, isso é fácil de dizer, não nesse contexto. Inocentemente, eles mostram essas coisas em algumas ocasiões. Existem yogis que movem seu Manipuraka e fazem coisas. Essas pessoas nunca se movem fisicamente. Elas ficam sentadas num lugar só. Uma vez que seu centro de manutenção se move, você não move seu corpo físico. Você fica sentado no mesmo lugar, sempre. Acho que em alguns desses filmes de artes marciais, inocentemente, sem saber o que é isso, eles mostram isso. Algumas pessoas idosas estão sentadas, alguém cai, mas elas estão sempre sentadas. Você já viu isso? Porque a pessoa que move seu Manipuraka não deve mover seu corpo. Se ela move o seu corpo, ela não durará muito. Ela precisa partir. Você deve procurar por aquelas coisas que irão elevar suas potencialidades e não diminuir suas potencialidades. Olhe para os meus olhos, eu estou sempre chapado. Existe um ficar alto que é quando você pode ver melhor, ouvir melhor, pensar melhor, visualizar melhor. Existe um ficar incrivelmente alto com a vida. Porque a maior fábrica de químicos desse planeta está aqui. Swamiji, como sair do vício? Perdão? Vício, como fumar, beber, coisas assim. Não, porque nós sabemos que é uma coisa ruim, mas somos viciados em fazer aquilo. Eu não sei, porque eu vou jogar tênis, Perdão? Eu faço esportes também, mas às vezes eu fumo regularmente, uma vez a cada 3 horas, ou uma vez a cada 2 horas, ou algo assim. Mas eu sei que é uma coisa ruim, eu tenho que sair disso. Eu não disse que é uma coisa ruim. Não acho que seja bom ou ruim. Fumar é apenas uma grande estupidez. Não é bom ou ruim, é apenas estúpido, porque essa máquina aqui não foi feita para fumar. Essa é uma máquina ecologicamente correta. Mas agora, você está transformando ela numa máquina de fumaça. E isso é estúpido, não é? Uma máquina boa, muito eficiente, e você faz dela uma máquina ineficiente. Isso não é estúpido? Isso é bom ou ruim? Não existe isso. Sim, nós sabemos que é ruim, mas... Veja, essa é a questão. No momento em que você a chama de ruim, você não pode se livrar dela. Veja, o véu sabe que é ruim. Por que você está titulando as coisas daquilo que elas não são? É só estúpido, apenas isso. Se você vê que algo é estúpido, você não pode ficar fazendo isso diariamente. Em algum lugar, você se sente mais esperto que as outras pessoas. Sim? Não, por causa do sabor. Veja agora, lentamente no mundo as pessoas ficaram contra você. Apenas 10 anos atrás, se você soltasse fumaça na cara de alguém, você se sentiria ótimo e eles se sentiriam estúpidos. Agora a equação se inverteu nos últimos 10 anos, não foi? Não é? Então, em algum lugar, você pensou que era uma coisa esperta de se fazer. Quando você era uma criança de 10 anos, você queria fumar e soltar a fumaça na cara de alguém. Parecia uma coisa esperta de se fazer. Diga-me você, fumar, uma máquina que não fuma, ser transformada em fumante? Neste momento, estamos trabalhando duro para fazer com que nossos carros emitam menos fumaça, não é? Uma quantidade enorme de pesquisa sobre combustíveis e motores, tudo está acontecendo para fazer nossos carros emitirem menos fumaça, não é? Uma máquina não fumante, se você faz ela soltar fumaça, isso é uma coisa estúpida ou inteligente? Estúpida. Fale alto, é isso. Estúpida. Se você perceber isso, lentamente você vai deixar para lá. Agora, há um certo fator químico nisso. A sua química se tornou dependente de nicotina ou cafeína ou do que quer que seja.
Mas vamos mudar isso. Você simplesmente perceberá ao fazer Shambhavi Mahamudra que de repente todo o seu sistema estará tão ativo que a necessidade de fumar, a necessidade de tomar café, chá preto, tudo simplesmente se evapora. Agora, se você fizer isso, será só pelo prazer. Um dia você sente vontade de tomar café e toma. Um dia você sente vontade de fumar e fuma. Isso é com você, mas a compulsão terá desaparecido. A dependência fisiológica terá desaparecido. Com a prática, realizaremos isso, mas primeiro você vê que é estúpido fazer isso. Como contrabalancear o poder das estruturas sociais impostas pela cultura popular? Parece que, às vezes, ela mantém a juventude na ignorância e a faz ter uma percepção superficial do seu valor próprio. E também leva pessoas a comportamentos destrutivos, como drogas e álcool, porque isso é tão legal. É impossível escapar. O que fazer? Estou vendo que essa é uma pergunta popular. Veja, em vez de olhar para essas coisas como moralista, se é certo ou errado, porque nunca fomos capazes de realmente decidir o que é certo e o que é errado, não é? Durante milhares de anos debatemos sobre as mesmas coisas sem sermos capazes de chegar ao que é verdadeiramente certo e ao que é verdadeiramente errado. Uma geração pensa, é isso, a próxima pensa, isso é um lixo. Sim ou não? O tempo todo. Então vejamos assim, para aprimorar a sua vida, esse é o objetivo, é a razão pela qual você está na universidade, que de alguma forma você quer aprimorar a sua vida, não é? Olá? Bem, uma pessoa quer dinheiro, outra pessoa quer riqueza, outra pessoa quer conhecimento, outra pessoa quer relações, outra pessoa quer amor. Por quê? Porque você acredita que isso vai aprimorar a sua vida de alguma forma, sim ou não? Sim. Aprimoramento da vida. Nós não estamos procurando por dinheiro, poder, amor, nada. Na verdade, estamos procurando como este pode ser um pouco mais do que ele é agora, não é? Então, se você quiser ser um pouco mais, não é importante que todas as suas potencialidades sejam um pouco mais elevadas do que são agora? Só estou falando sobre maneiras simples de ver as coisas. Suponha que você pudesse ver melhor do que está vendo agora. A sua vida não seria um pouco melhor? Sim ou não? Se você pudesse pensar melhor, ver as coisas melhor mentalmente, a sua vida não seria aprimorada? Assim, essencialmente, o aprimoramento de suas potencialidades é o aprimoramento da vida de diversas maneiras. Essa questão está em toda parte. Os jovens na Índia me perguntam o tempo todo, Sadhguru, você tem influência no governo? Por que você não legaliza a maconha pra gente? Eu disse, por que a maconha? Vou legalizar a cocaína também. Vocês querem metanfetamina, então vamos legalizá-la também. Qual é o problema? O problema é apenas esse. Então eu perguntei a eles, veja, eu vou levar você, você sabe, eu sou um piloto licenciado. Então, não eu, mas arranjaremos outro piloto para você. Num avião pequeno, o piloto vai levar você para um belo passeio, mas o piloto está chapado. Você quer voar? Não, eles não dizem não. Eles dizem, porque eles acham que fumando eles estão voando. Eu digo, ok, vocês não estão entendendo. Você precisa de uma cirurgia importante. E o cirurgião chega realmente chapado. Você quer ser operado? Ah, não. Então você entende que isso diminui as suas potencialidades. Se você acha que diminuindo as suas potencialidades vai se tornar melhor, então boa sorte. Boa sorte, porque você vai precisar de muita sorte e muitas bênçãos, porque você, com certeza, não vai viver da sua própria competência. Sim ou não? É por isso que eu acho que todos estão falando tanto de empatia, de compaixão, porque eles não querem viver de sua própria competência. Eles precisam que outras pessoas o empurrem o tempo inteiro. Agora, quando você diminui as suas potencialidades, a sua vida fica reduzida ou mais elevada? Mais reduzida. Então, nunca mais use a expressão ficar alto. Diga, quando eu fumo, eu fico baixo.
Essa não é uma questão moral para mim. Não tenho nenhuma moralidade em mim. Mas a vida deve funcionar, não é? Suponha que os meus olhos fiquem turvos. Eu vou viver melhor? Estou perguntando. Olá? Se minha mente ficar turva, eu vou viver melhor? Por que as pessoas acham que ao diminuírem suas potencialidades, a vida fica elevada? Não, não fica. Ela só lhe dá uma ilusão como essa, pela qual você pagará um preço. Nessa fase da sua vida, você deve procurar pelas coisas que vão aumentar as suas potencialidades e não diminuir as suas potencialidades, não é? Se você estiver interessado, venha, eu lhe mostro. Olhe para os meus olhos, eu estou sempre chapado. Sim, olhe para mim. Nunca toquei na substância, porque a maior fábrica de químicos do planeta está aqui. Olá? A questão é apenas que se você está em êxtase ou ansioso, isto é determinado por se você é um bom gerente deste aqui ou se você é um péssimo gerente. É só isso que está determinando isto. Se você é um péssimo gerente, você está importando químicos de fora. Se você é um bom gerente, você está conduzindo este aqui da maneira que você quer e está irradiante o tempo todo. Existe um ficar alto que é quando você pode ver melhor, ouvir melhor, pensar melhor, visualizar melhor. Existe um ficar incrivelmente alto com a vida. Quero que você conheça esse alto, não um alto enevoado. Qualquer que tenha sido o seu estado mental, da sua infância até agora, não precisa ser o estado de sua mente para o resto de sua vida. Encontre algo pelo qual você seja apaixonado, você precisa desenvolver alguma intensidade, a atenção virá naturalmente. A coisa mais fácil de se fazer é mudar a estrutura da nossa mente. Veja, quando se trata do corpo físico e da mente, não existem dois seres humanos que tenham as mesmas capacidades, não é? Fisicamente, mentalmente, o que um ser humano pode fazer, o outro ser humano não pode fazer, e isso de várias maneiras diferentes. Então, ao invés de receber um título, eu tenho déficit de atenção, eu tenho TDA, ABC, XYZ, tantas coisas. A questão é como maximizar quem você é, não é? Você tem deficiência de atenção. Já eu tive outro tipo de problema, eu prestava atenção demais. Se eu prestasse atenção nisto, eu não conseguia desviar minha atenção para aquilo, eu ficava olhando para apenas isto por horas. As pessoas também achavam que isso era um problema. As pessoas achavam que era um problema, ele está olhando apenas para uma única coisa o tempo todo. Lembro-me tão bem dessa situação, era tão insano. Você sabe que meu pai se destacou academicamente a vida toda, mas infelizmente, ele produziu um filho como eu, que não tem nenhuma preocupação acadêmica de qualquer tipo. Então, ele se considera um disciplinador muito rigoroso e de noite, das 7 às 9, todas as noites, todos nós, os 4 irmãos, deveríamos estudar livros didáticos. Eu pegava qualquer livro, porque para mim não importava qual. E eu abria em qualquer página. Eu não me importava em qual página, eu apenas abria em qualquer página. E eu encontrei uma pequena partícula na página, uma partícula minúscula, alguma marca no papel. Eu apenas olhava para aquilo, e isso era tudo. Aquilo prendia a minha atenção de tal forma, eu ficava sentado lá por 2 horas apenas olhando para essa partícula. Eu não lia uma única palavra, mas eu nunca olhava para cima, para aqui e ali, porque aquilo realmente prendia a minha atenção. Por 2 horas eu ficava apenas olhando para a partícula, porque há tanto em uma mísera partícula. Sabe? Existe um mundo inteiro em uma partícula.
As pessoas passam vidas inteiras observando uma molécula microscópica ou um átomo, não é? Uma partícula é muito maior do que um átomo. Então, as pessoas pensavam que eu estava ficando louco porque eu prestava muita atenção. Portanto, não vá se rotulando disso e daquilo. Quem decide que você tem déficit de atenção? Existe algum padrão de quanta atenção você deve prestar? Ou de quanta atenção você deve receber? Não existe tal padrão em nenhum lugar, não é? Você está inventando? O problema é que, desde a infância, as crianças são rotuladas e têm de carregar esse rótulo pelo resto da vida. O nível de atenção que você tem aos 5 anos, o nível que você talvez tenha aos 6, aos 7, aos 8, aos 15 ou 20 anos, podem ser totalmente diferentes. Muitos de vocês não evoluíram ao longo desse processo? Não evoluíram? No primeiro dia de aula, você não conseguiu entender nada. Talvez mais tarde você tenha se saído bem. Ou pode ser que no primeiro dia você pareceu ter entendido tudo. No final do ano, você não entendeu nada. Sim ou não? Você é um rapaz jovem? Há garotas onde você mora? Eu sou engenheiro mecânico. Não, tudo bem. Eu sou engenheiro mecânico. Há garotas onde você mora? Eu perguntei. Não, engenheiros geralmente tendem a morar em lugares onde não tem muitas garotas, então... Elas devem estar se mudando por algum motivo. De onde veio isso, engenheiro mecânico? Mecânico na cabeça? Então, você está em uma certa idade. Agora, você se sente atraído por alguém. Você não tem que se concentrar, não é? Olá? Você não precisa se concentrar. Elas vão invadir? Então é apenas um nível de interesse. Se você tem um profundo nível de interesse em alguma coisa, a atenção virá. Por que não viria? Você ainda não encontrou nenhum interesse em nada? Eu não sei com qual parte da mecânica você está lidando em Londres. Ouvi dizer que o relógio não está funcionando. Portanto, se você se sente profundamente atraído por alguma coisa, por que não prestaria atenção? A atenção virá. Eu presto a mesma atenção que as outras pessoas? Talvez não. Eu nunca prestei atenção no que acontecia na sala de aula, porque não achava aquilo interessante. Mas a minha atenção estava em todo tipo de coisa. Isso quer dizer que eu não tenho, que tenho déficit de atenção? Não, não estou interessado no que eles estão colocando na lousa. Só isso? Então agora, infelizmente, todas as garotas se mudaram da sua vizinhança, portanto, você tem deficiência de atenção. Encontre algo pelo qual você seja apaixonado, a atenção virá. Por que não viria? Não necessariamente isso que eu disse. Qualquer coisa. Estou pegando esse exemplo de uma garota porque existe um apoio químico. Sim, há uma química trabalhando para a sua atenção. Outras coisas precisam de um pouco mais de esforço para prestar atenção.
Você precisa desenvolver alguma intensidade de paixão? Aquele algo que seja importante? O que você acha que seja importante? Se isso entrar em sua perspectiva, a atenção virá naturalmente. Eu sei que os outros dirão outras coisas, mas o que estou lhe dizendo é que, qualquer que tenha sido o seu estado mental, da sua infância até agora, não precisa ser o estado de sua mente para o resto de sua vida. A coisa mais fácil de se fazer é mudar a estrutura da nossa mente, não é? Mudar a estrutura do nosso corpo é muito difícil. Mudar a estrutura da nossa mente é a coisa mais fácil de fazer, porque essa é a coisa mais flexível, mas você transformou-a em um bloco de concreto. Para que você quer usar sua cabeça? Só para cabecear? Estou perguntando. Você deve manter isso o mais flexível possível, não é? Olá? Se você transformou isto em um bloco de concreto, qual é a intenção? É por isso que eu acho que tantos, quero dizer, os fãs de futebol são tão apaixonados. Essa é a única coisa que apreciam. Isso também é bom quando é bem feito, mas a cabeça pode ser usada para muitas outras coisas. E você pode fazer muito mais coisas apenas se a mantiver completamente fluida e flexível. Do contrário, um bloco de concreto será útil somente para certas coisas. Então não importa que rótulos eles coloquem em você. Se você quiser, você pode mudar a estrutura da sua mente. O que acha que eu gostaria de falar com você? Porque acha que eu iria ouvi-lo? Os caras mais durões no mundo são derrotados pela vida. Você disse que seria fácil, hã? Isso foi tão fácil, não foi? Por que eu tenho tanto medo? Eu sou bem-sucedido e, você sabe, passei por alguns momentos difíceis, mas eu me recuperei. Mas por que eu tenho tanto medo? Do que eu tenho medo? Eu tenho medo que alguém pense que eu sou um maricas, ou um fracote, ou algo assim. Por que eu tenho medo disso? Precisamos entender isso. Isso foi extremamente mal interpretado e mal entendido em várias dimensões, seja por medo, ou por amor, ou por raiva, ou por alegria. Nós precisamos entender que não é sobre algo, é sobre si próprio. Não é que deva haver algo de que você precise ter medo. Não é que você deva estar apaixonado por alguém. Não é que você esteja feliz com algo ou infeliz por algo. Você pode ser simplesmente infeliz. Olá? Ou você pode ser simplesmente feliz. Você pode simplesmente sentar-se aqui sozinho e ser muito amoroso. Você pode sentar-se aqui e não se aterrorizar com nada, porque a experiência humana não é criada externamente. A experiência humana acontece internamente. Então, o que acontece internamente pode, às vezes, encontrar estímulos externos, mas você consegue fazer isso sem os estímulos externos? Olá? Vocês todos são especialistas, não são? Sem qualquer estímulo externo, você consegue criar dor, consegue criar alegria, consegue criar sofrimento, consegue criar raiva, amor, medo, o que quiser. Porque a base da experiência está dentro de você.
A única coisa é que você não está sentado na base, você está rastejando em volta dela. Você deveria estar sentado lá, na base. Se você estivesse sentado na base da sua experiência, você decidiria qual seria a natureza da sua experiência. Neste momento, por você estar rastejando por aí, as coisas acontecem por acidente. Nós encontramos uma desculpa. É por causa desse cara que eu estou sofrendo. Mesmo que ele não esteja lá, nós encontraríamos outra pessoa. Olá? Se aquele cara não estiver lá, nós encontraremos outro. Se aquilo não estiver lá, nós encontraremos outra coisa. Então, não é sobre algo. É sobre você não ter assumido o controle da base da sua experiência, é só isso. Você só precisa de uma desculpa. E o mundo irá, com certeza. O mundo é bastante entusiasta em lhe providenciar uma desculpa. Ele vai providenciar várias desculpas. Mas, acredite em mim, se você estivesse sozinho no deserto, você ainda iria passar por todas essas coisas sem ter ninguém ao seu redor, sem nenhuma ameaça à sua vida, sim ou não? Portanto, essa é a falha fundamental na vida. Em vez de consertar a mim mesmo, eu quero consertar o mundo todo. Bem, faça o que quiser. Não é possível consertar nem mesmo uma pessoa por completo na sua vida. Você já conseguiu que alguém fosse 100% da maneira que você queria? 100%? Se for o caso, se você estiver buscando por esse tipo de sucesso, 100%, você pode tentar apenas com este cara aqui. Tente com qualquer outro e você vai falhar. Sim ou não? Olá? Tente com qualquer um. Você irá definitivamente falhar. Existe apenas um. Este aqui, você pode torná-lo 100% da maneira que desejar. Se você lidar com este da maneira que deseja, o que acontece com o medo, o sofrimento, a infelicidade, com tudo isso? Não é por causa das situações. Isso é por causa do estado em que você se encontra. Porque nenhum investimento foi feito para o ser. Antes de tudo, nós devemos decidir: somos seres humanos ou somos criaturas humanas? A diferença entre a criatura e o ser é que a criatura é consequência de reações compulsivas a tudo ao nosso redor. Isso é uma criatura. Um ser significa que você sabe como ser. Se você soubesse como ser, você seria bem-aventurado? Ou você se tornaria um medroso ou um infeliz ou o quê? Qual é a sua escolha? Você deve escolher, vou abençoá-lo agora. Definitivamente os mais elevados níveis de agradabilidade para si mesmo, não é? O que você quer para seu vizinho pode ser contestável, mas o que você quer para si mesmo está muito claro. O mais elevado nível de agradabilidade. Por que algo tão simples não está acontecendo? Não acontece porque, sabe, nós lhe demos uma máquina muito complexa, mas você nem se preocupou em ler o manual do usuário. Simplesmente de qualquer jeito você quer agir. Uma máquina tão complexa, se tentar fazer isso de qualquer jeito, acidentalmente, vai causar muita dor. Então, o medo não é sobre algo. O medo é apenas a sua incapacidade de lidar com seus pensamentos. Eles estão correndo muito à sua frente. O medo é sempre sobre algo que ainda vai acontecer, não é? Sim. Então isso significa que você está sofrendo algo que não existe? Se você sofre por algo que não existe, existem termos médicos muito ruins para isso. Não é sobre um único ser humano, é que literalmente 99% da população humana está nessa condição, em diferentes níveis talvez, mas 99% da população humana está nessa condição. Eles estão sofrendo coisas que não existem. O que aconteceu 10 anos atrás, eles ainda sofrem. O que talvez aconteça depois de amanhã, eles já estão sofrendo.
O que aconteceu 10 anos atrás não existe agora. O que talvez aconteça depois de amanhã não existe agora. Mas as coisas que não existem, eles sofrem, simplesmente por causa de duas faculdades principais. Duas faculdades que você tem que o separa distintamente das outras criaturas é que você tem um senso muito vívido de memória e um fantástico senso de imaginação. Essas duas faculdades, que são o melhor que você tem, é isso que a maioria dos seres humanos está sofrendo. Eles estão sofrendo sua memória e estão sofrendo sua imaginação. Essas são as melhores ferramentas que você tem. Então, o que deveria ser o bem-estar mais fantástico, quando digo bem-estar? Você conhece Charles Darwin, aquele cara? Olá? Ele disse que todos vocês eram macacos, não eu. Que todos vocês eram macacos e se tornaram humanos. Então, essencialmente, neste planeta, você é o pico da evolução. Você concorda comigo ou não? Então, se você é o pico da evolução, isso significa que você veio com os melhores níveis de faculdades. Porque há muitas possibilidades de ser humano. Porque a sua vida não está fixada como a de uma criatura. Quando eu digo não fixado como de uma criatura, para todas as criaturas a natureza desenhou duas linhas, dentro das quais elas vivem e morrem. A razão pela qual uma vida animal parece ser muito mais simples e melhor é porque não há possibilidades. Então, o que os seres humanos estão sofrendo são as suas possibilidades. Se você destruir as possibilidades, você também estará bem. Se quiser, podemos remover uma parte do seu cérebro. Você será muito pacífico. Você não vai sentir medo, não vai ter sofrimento, não vai sentir ansiedade, não vai saber de nada. Sim. Tudo o que precisamos fazer é tirar as possibilidades. Com as possibilidades, os problemas também se vão. Então agora o problema é a fantástica possibilidade que foi investida em nós. Então, para tirar essa possibilidade, ou podemos remover o seu cérebro, ou podemos deixá-lo de molho no uísque. Você pode fazer das duas maneiras. Você remove as suas faculdades, então você ficará bem. Então, o problema é apenas isso, que quando lhe dão algo tão complexo, você deve passar algum tempo conhecendo a natureza da máquina que está usando. Veja, algumas pessoas estão controlando as câmeras. Isso não é uma espaçonave. É uma máquina simples, mas tenho certeza que esses caras passaram anos tentando entendê-la melhor. Se algum de vocês chegar lá e fizer isso, o que acontecerá? Apenas veja uma máquina simples como uma câmera, sim ou não? Alguém investiu sua vida. Quanto mais você conhece, melhor você a usa, não é assim? Sim. Por que com este isso não seria verdade? Quanto melhor você conhecer este, melhor você vai usá-lo, não é? Então, se você conhecê-lo muito bem, as pessoas dizem que você é iluminado. Amor não é sobre alguém, é a maneira que você está se sentindo por dentro. Mas nós mantemos relacionamentos diferentes. Todo relacionamento é um tipo diferente de transação, não é? E se você não sabe qual é o propósito da transação e a natureza dessa transação, você obviamente irá estragá-la. O amor é uma certa maneira de ser. Relacionamento é uma transação. As transações devem seguir as leis das transações. Se você tentar ir para além desse ponto, ela se romperá. Eu tenho duas perguntas, Senhor. O amor é categorizado de várias maneiras, como o amor maternal, o amor paternal, o amor entre irmãos, entre casais, entre homem e mulher. Eu gostaria de saber se há alguma relação entre sexo, amor e meditação. Essa é a primeira pergunta. A segunda é Shiva e Shakti. Shakti é energia e energia é matéria. Podemos dizer que é consciência, se pudermos traduzir para o inglês, consciência e matéria?
A segunda pergunta, não. É completamente... Existem muitas representações erradas sendo feitas. Não sei se temos o tempo para olhar para isso, pois é uma certa dimensão da vida que precisa ser vista de uma certa maneira. Para a primeira existe... Veja, eu acredito que já falamos sobre isso. Veja, amor não é sobre alguém, por favor entenda. Um relacionamento é sobre alguém, nós mantemos relacionamentos diferentes com tipos de pessoas diferentes, não é? Depende da natureza da atividade em que estamos inseridos. Agora, seu filho vem aqui e pelo seu amor você o agarra e coloca em seu colo. Seu vizinho aparece, por favor não faça o mesmo. Mas você consegue amar seu vizinho da mesma forma, sem precisar agarrá-lo? Sim ou não? Então... Sua mãe aparece e você vai e faz assim e expressa o seu amor. Seu cachorro vem, você faz bu-bu-bu-bu-bu. Você pode amar seu cachorro tanto quanto ama sua mãe? Eu pergunto. Ah, ele está comparando o cachorro com mãe. Isso é uma estupidez sem sentido? Diga, quando você está realmente se sentindo encantado pelo seu cachorro, é menos ou mais do que qualquer outra coisa. Amor não é sobre alguém, é a maneira que você está se sentindo por dentro. Mas nós mantemos relacionamentos diferentes. Nosso relacionamento com o cachorro é de uma maneira, com nossa mãe é de outra, com nosso filho é de outra, com um amigo é de outra, no relacionamento de trabalho é de outra. Relacionamentos são transações. Transações precisam ser conduzidas com sensatez. Você não pode manter a mesma transação com todos. Poligamia? Por que estou sendo feito de garoto propaganda para isso? Você não. Você não. É um conceito. É um conceito. Você não é o único que deseja isso. Então, conceitualmente, é apenas isso. Todo relacionamento é um tipo diferente de transação, não é? E se você não sabe qual o propósito da transação e a natureza dessa transação, você obviamente irá estragá-la. Obviamente irá estragá-la, não importa quão próximo vocês sejam, você verá. Aconteceu com muitas pessoas, pessoas que pensavam que eram um só e que nunca se separariam, estão agora em situações horríveis de ódio entre elas. Não por qualquer outra razão, não porque elas são pessoas ruins, nem por outro motivo, apenas que você não compreende as limitações do... Você confunde a ação e maneira de ser. Amor é uma certa maneira de ser. Relacionamento é uma transação. As transações devem seguir as leis das transações. Se você tentar ir para além desse ponto, ela se romperá. Mas como você se sente dentro de si, ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém deveria poder fazer nada a respeito. Você se sente maravilhado dentro de si, em seu pensamento, nas suas emoções, em seu corpo, nas suas energias. É assim que você deveria ser. Se você estiver se sentindo doce em suas emoções, você será amoroso com tudo aquilo em que você põe seus olhos, mas a transação é diferente. Como eu estou, como eu transaciono com alguém, eu não posso transacionar com você simplesmente assim, não é? Mas eu não preciso me sentir diferente, pois essa é a maneira que decidi estar dentro de mim. Então, você precisa compreender isso. O que é ser? O que é fazer? Se essa distinção não estiver presente, então você vai misturar tudo e pensar que isso é aquilo e aquilo é isso. Eu te amo é uma falsa afirmação. Eu estou amando, tudo bem? Eu não consigo te amar, isso não é possível. Eu posso transacionar com você de uma certa maneira, mas eu sou amoroso. Por eu ser amoroso, a transação também tem essa qualidade. Se eu não estiver amoroso, a transação não terá essa qualidade, não é? Senhor, minha pergunta é sobre a correlação entre sexo, amor e meditação. Há alguma relação? Se existe alguma relação entre sexo, amor e meditação, eu acredito que separamos amor e sexo o suficiente. Sexualidade significa... Não estou tentando fazer um julgamento moral sobre isso, eu não tenho nada do tipo sobre essa questão. É apenas que sua inteligência foi sequestrada pelos seus hormônios. Quando você tinha 10 anos de idade, você olhava para esse menino ou para essa menina. Eles eram apenas seres humanos. De repente, você tem 12, 14 anos e olha para eles. De repente, pequenas mudanças na forma do corpo estão se parecendo com o universo inteiro, de repente. Sim ou não? Por quê? Porque você foi envenenado quimicamente? Por dentro?
Esse é um truque da natureza para de alguma forma fazer com que você se reproduza. Não pense que a natureza está interessada se você ama alguém ou não. A natureza está interessada na sua reprodução, pois do contrário a espécie acabará. Todo esse drama em volta disso precisa acontecer, pois se você só reproduzir, você se sente um animal. Tendo evoluído para além disso, de certa forma você se sente desconfortável. Então você adiciona todas essas melodias, como são os diálogos, cante uma canção. Você precisa fazer tudo isso para se sentir como se fosse algo diferente, e não é sobre isso. Mas não, a sexualidade é apenas isso, dirigida pelos hormônios. Isso é bom, é ruim, não existe esse tipo de julgamento. Não é você quem vai julgar se é bom ou ruim. A questão é que, para você pessoalmente, quão forte é esta força dentro de você? Você quer dedicar sua vida a isso ou não? Isso é algo que você precisa decidir? Como isso se conecta com a meditação? A palavra meditação em inglês não significa nada, na verdade. E é por isso que todos usam ela. Se você fechar seus olhos e se sentar, em inglês eles dirão que você está meditando. Com os olhos fechados você pode fazer muitas coisas. Você pode fazer japa, tapa, dharana, dhyana, samadhi, shunya, muitas coisas. Ou você pode ter dominado a arte de dormir em posturas verticais. Quem saberá o que você faz com seus olhos fechados? Você pode fazer diferentes coisas. Então, se pressupomos que meditação significa dhyana, novamente a palavra dhyana está sendo usada de forma muito solta, não é específico nos dias de hoje, mas tem um significado específico. Significa que se você sentar aqui, seu corpo está aqui, sua mente está ali, e o que é você está em outro lugar. Isso significa que essas três identidades estão separadas em sua experiência? Uma vez que as três experiências estão separadas, então onde está o sentido de perguntar o processo do corpo, o processo da mente, o que tem a ver com isso, existe uma correlação? Não, não existe. Agora, então se eu meditar não posso fazer sexo, se eu fizer sexo não posso meditar? Essa não é a questão. Meditação não é um ato, é uma qualidade. Se você cultivar o seu corpo, sua mente, sua energia e suas emoções até certo nível de maturidade, você se torna meditativo. É como a fragrância de uma flor. Se a flor floresceu, há fragrância. Se a flor não floresceu, você pode borrifar algo nela e prosseguir, mas não será o mesmo. Há uma diferença entre o que exala de dentro de você e o que você coloca vindo de fora. Há uma diferença grande, enorme. É uma questão de vida e morte. A diferença é entre vida e morte. Você pode fazer até um cadáver cheirar bem, se você borrifar algo, mas é diferente. Exalar uma certa fragrância é completamente diferente. Então meditação é uma qualidade. Meditatividade é uma qualidade, não um ato. Se eu fizer isso, é meditação? Não. Se eu fizer aquilo, é meditação? Não. Se eu fizer isso, é meditação? Sim. Isso é meditação? Sim. Acho que isso te colocará na perspectiva correta. Aconteceu uma vez. Este é um mestre sufi chamado Ibrahim. Ibrahim juntou algumas pessoas em sua casa e ele estava tentando treiná-las. Uma tarde, 2 discípulos se encontraram e estavam frustrados. E um deles disse, ei, eu quero fumar, mas não sei o que o mestre vai dizer. O outro cara disse, eu também quero fumar. Então por que não perguntamos a ele? Eles decidiram perguntar separadamente. No dia seguinte, um deles está sentado no jardim frustrado e o outro cara passa fumando. Ei, você está fumando? O mestre me disse para não fumar e você está fumando? O outro cara perguntou, o que você perguntou ao mestre? Ele disse, eu perguntei a ele, posso fumar enquanto estou meditando? Ele disse, não. Ah, esse é o problema? Eu perguntei, posso meditar enquanto eu fumo? Ele disse, sim. Obrigado por dedicar seu tempo a nós. Juntos, podemos criar um impacto positivo compartilhando nossos insights e experiências com o mundo.